Oi, gente rica, aqui estou para dar continuidade ao projeto Brilhantes e Imortais. Projeto esse que eu vou compartilhar com você durante todo esse ano de 2023, com pensamentos, frases, conclusões, códigos, filosofias, insights e segredos de homens e mulheres que valem a pena ser pesquisados, né? E que fizeram e continuam fazendo a diferença no mundo. E você pode fazer parte desse projeto, indicando o nome de uma pessoa que vale a pena ser pesquisada, né? Ouvida e modelada, para eu poder incluir na minha lista de brilhantes e imortais. E pode também deixar a sua frase escrita aqui embaixo, né? Para ela fazer parte do registro de um dos episódios dos meus vídeos. Bom, hoje eu vou falar sobre Platão, a pedido de duas queridas amigas, a Mônica Antoniazzi e a Gláucia Policarpo. Eu anotei na minha listagem e chegou a hora. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E aproveite para se inscrever aqui no meu canal. Curta, porque é de graça, não vai te custar nada, mas vai me ajudar. E compartilhe com alguém que você ama. E se você já conhece a história de Platão, eu tenho certeza que você vai gostar de fazer uma breve retrospectiva e, quem sabe, ouvir alguma coisa ou uma frase nova. Agora, se você apenas já ouviu falar dele, mas nunca leu nada dele, né? Ou sobre a vida dele, ou nenhuma das frases, então aproveite, porque chegou a sua hora e eu vou lhe contar a partir de agora. Então, será que você está pronto? Pronta? Porque eu já vou começar. Então, simbora. Bom, vamos lá. Platão, ele foi assim o mais importante continuador da obra de Sócrates, né? Que com as suas perguntas ele denunciava o falso saber dos homens, sobretudo em relação aos valores humanos. Platão, ele denunciou a política de Atenas, lá na Grécia, e ele se orgulhava, né, de ter um governo justo, mas na verdade era muita injustiça. E certo dia, Platão declarou: a forma existente do governo foi atacada vivamente de diversos lados e se produziu uma revolução. Foram estabelecidos 51 cidadãos, mas 30 constituiu assim uma autoridade superior, com poder assim absoluto. E muitos deles eram meus parentes e conhecidos. E eu vi esses homens em pouco tempo terem saudades da antiga ordem das coisas, com uma idade de ouro. Logo, os 30 caíram e todos ficaram nesse período de desordem. E muitos fatos aconteceram de forma revoltante. As revoluções surgiram para aumentar os atos de vingança pessoais que muitas pessoas poderosas tinham. E arrastaram Sócrates e levantaram contra ele acusações mais graves que ele não merecia. Uau! Isso aconteceu, gente, há 400 anos antes de Cristo. E quando a gente ouve, parece que Platão está contando uma história do momento bem atual, não é verdade? E Platão disse: a legislação e a moralidade estavam assim, a tal ponto corrompidas que eu, antes cheio de ardor para trabalhar para o bem público, considerando essa situação e vendo que tudo rumava à deriva, acabei por ficar aturdido. Pois é. Platão, ele se desiludiu e abandonou a ideia de participar da política, porque ele vinha assim alimentando como um sonho. Desculpa, passou um caminhão aqui agora. Né? Ele acalentava esse sonho. E os pais dele eram conhecidos políticos da cidade, vinham de uma família de requinte, né? Mas decidido, Platão se torna um observador atento à decadência política, enquanto ele tinha uma concepção de cidade justa e racional. Então, Platão disse: fui, então, irresistivelmente levado a louvar a verdadeira filosofia e a
conclamar que somente a luz se pode reconhecer onde está a justiça da vida pública e da vida privada. E foi aí, né, que assim por volta dos anos 387 a.C., que ele fundou a sua escola e a chamou de academia, onde iria desenvolver os seus estudos e impactar o mundo daquela época, deixando um legado até hoje para nós, né? Na entrada da academia, ele assim mandou escrever um lema de inspiração pitagórica, que dizia o seguinte: não entre em quem não sabe geometria, remetendo a Pitágoras, né? O que parece, não é, porque vivemos em um mundo sensível e cada um se apega à sua verdade. E como cada um percebe o mundo de formas diferentes, as opiniões que disso resultam também são variadas e divergentes. E por isso, segundo Platão, a opinião jamais pode proporcionar o verdadeiro conhecimento das essências, que é a ciência, diz ele. E eu te pergunto, será mesmo? Reflita sobre isso, tá? Bom, na Grécia clássica, a beleza tinha assim um valor fundamental, né? E Platão fez desse amor a beleza e o impulso inicial da filosofia, que ama a verdade, que é bela. Para Platão, esses dois mundos, embora separados, eles estão relacionados no sentido assim bem preciso. As coisas sensíveis que imitam as ideias que correspondem. Da mesma maneira assim que um pintor imita a natureza no seu quadro. O amor que deseja a verdade porque é bela é a própria filosofia, que é literalmente o amor ao saber. Então, ele queria conhecer e ele criou mitos. E um dos mais famosos é o mito da caverna. É como assim uma caverna onde os homens se encontram acorrentados, que eles só podem olhar para uma parede escura. E atrás deles há uma fogueira, cuja assim, luz projeta na parede sombras obscuras, né? E a única realidade para esses homens era essa. Porém, um deles consegue escapar. E lá fora da caverna, né, com a intensa luz do sol, ofuscou a visão dele. Mas quando os olhos se acostumaram, ele vê a verdadeira e bela realidade. É um mundo inteligível. Aí ele fica assim maravilhado, né? E assim, o primeiro pensamento dele é voltar para a caverna para poder contar para os seus companheiros o que ele descobriu. E aí, quando ele volta, eles não acreditam nele. Eles riem sem parar e depois matam ele. Triste, né? Mas a lição que nós aprendemos é que o filósofo que chegar à verdadeira realidade tem uma missão. E a missão é voltar para a caverna, ao modo sensível dos homens, mesmo que ali ele seja incompreendido. Não é o que está acontecendo hoje em dia? Para Platão, conhecer é conhecer o bem, é a ideia suprema, que como o sol ilumina as demais ideias, para torná-las compreensíveis. E ele disse: os males não cessarão para os homens antes que a raça dos puros e autênticos filósofos cheguem ao poder. Ai Senhor, será que esse tempo ainda está distante?
E Platão deixou uma vasta obra. Cerca assim, de 30 diálogos em que um dos interlocutores é sempre Sócrates. Afirmam os estudiosos que essas obras elas podem ser divididas assim, em 4 fases e cada uma corresponde a um estágio de desenvolvimento do pensamento de Platão em toda a sua complexidade, né, que vai do método à possibilidade do conhecimento, a teoria das ideias, a concepção sobre a arte e a organização ideal das cidades. Todos esses temas foram desenvolvidos de modo assim sistemático, formando assim um todo coerente. Para Platão, as ideias só podem ser conhecidas através de uma contemplação silenciosa, que significa assim uma intuição intelectual. Mas se o mundo sensível está tão distante e separado do mundo inteligível, como é possível ao homem conhecer as ideias? Eu vou deixar algumas frases dele. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. A vida, não questionada, não merece ser vivida. A opinião é o meio entre o conhecimento e a ignorância. Não há nada bom nem mal, a não ser essas 2 coisas, a sabedoria, que é o bem, e a ignorância, que é o mal. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que o levam a fazer aquilo que fazem. Uau! Existem 3 classes de homens: o amante da sabedoria, o amante da honra e o amante do lucro. Você pertence a qual delas? O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Melhor fazer pouco bem feito do que muito com defeitos. O amor é uma força, uma energia que se manifesta na alma como sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. Uma das penalidades por se recusar da política é que você acaba sendo governado por pessoas que não vão fazer nada. E aí, me conta, o que você achou? Platão, ele usou e abusou dos mitos, né? Não para explicar as ideias, mas para facilitar a sua compreensão, já que as palavras são insuficientes para poder explicá-las. E hoje eu vou fechar esse episódio aqui com a frase de uma querida amiga, que assim que eu comecei esse projeto, esse desafio para 2023, ela que foi assim a melhor sócia que eu já tive na minha vida, que até hoje me ensina muito. Ela disse: mesmo que a chuva caia, o sol está sempre a brilhar. Ela é a Marília Cunha e Silva, minha querida, eu amo a sua vida, um beijo no seu coração e obrigada pelo seu amor e sua amizade. E você que ficou comigo até esse momento final, eu te agradeço, estou aguardando a sua frase, escreva e coloque aqui embaixo, tem que ser 100% sua, tá? E também me indique personagens memoráveis, pessoas que você gostaria que eu pesquisasse para trazer mais informações para você.
e deixa aqui embaixo também registrado, tá bom? Eu vou ficando por aqui para curtir esse verão, tá uma delícia aqui em Búzios, dá uma olhada, olha só.